Olá pessoal, professor Eduardo. Hoje vamos resolver a questão 30, prova de concurso do Banco do Brasil, tá? De 2018. Dentre as atribuições de um gerente, de um certo gerente, encontra o oferecimento do produto A de forma presencial e individualizada aos seus clientes. A probabilidade de o gerente efetuar a venda do produto A em cada reunião com um cliente é de 0,40, ou seja, 40%. Em 20% dos dias de trabalho, esse gerente não se reúne com nenhum cliente em 30% dos dias de trabalho. E ele se reúne com apenas um cliente em 50% dos dias de trabalho. Ele se reúne separadamente com exatos 2 clientes. Ou seja, em 50% dos dias de trabalho, ele se reúne separadamente com exatos 2 clientes, tá? Em um determinado dia de trabalho, a probabilidade desse gerente efetuar pelo menos uma venda presencial do produto A é. Gente, sinceramente, pelo que eu li aqui, eu vejo que essa questão é um pouco complexa e claro, eu já resolvi ela, eu estou gravando o vídeo porque eu já resolvi ela. E ela tem que ser resolvida por árvore de probabilidade. E peço encarecidamente para quem não sabe montar uma árvore de probabilidade, busque maiores informações, porque eu não tenho como fazer um exemplo aqui desta e dentre todas as questões, todos os vídeos que eu tenho, mais ou menos 20% são resolvidos através de árvore de probabilidade, tá? Então vamos começar. Vamos dizer que existe um gerente, tá lá meu gerente, coloquei o gerente na tela. Esse gerente tem dia sem reunião, ele tem dia com uma reunião e ele tem dias com 2 reuniões, tá? O que eu sei? Eu sei o seguinte, vamos lá. Em dias sem reunião é 20% da carga horária desse gerente, ou seja, 20% dos dias que ele vai trabalhar é sem reunião. 30% dos dias é com uma reunião e 50% dos dias é com 2 reuniões. Bom, até onde eu matei? Vamos ver. Vamos ler lá de novo. Dentre as atribuições de um certo gerente, encontra-se o oferecimento do produto A. Ele tem que vender o A, não sei o que é o A, um seguro, uma aplicação. Vamos fazer A de aplicação, digamos assim. De forma presencial e individualizada. Eu acho importante, muito importante, citar presencial e individualizada. Isso aqui no futuro eu acho que vai nos causar complicação. Aos seus clientes, a probabilidade de o gerente efetuar a venda do produto A em cada reunião com um cliente é de 0,40, ou seja, 40%, certo? Quando ele está com um cliente é 40%. Em 20% dos dias de trabalho, esse gerente não se reúne com nenhum cliente. Está aqui. 20% sem reunião.
Em 30% dos dias de trabalho, ele se reúne com apenas um cliente, tá aqui, do meio, que nós montamos. E em 50% dos dias de trabalho, ele se reúne separadamente com exatos 2 clientes. Tá aqui a parte de baixo. Tá? Somando aqui, ó, 20 mais 30 mais 100 deu 100% de probabilidade. Isso aqui é importante, tá, gente? Tu pode botar aqui, em vez de 20%, 0,2, 0,3, 0,5, tem que somar 1. Como eu botei em percentual, tem que somar 100%, tá? Tem que ter chance para tudo, senão a gente se tranca, né? E o que ele quer saber? Em um determinado dia de trabalho, a probabilidade desse gerente efetuar pelo menos uma venda presencial do produto A é... Bom, vamos continuar essa árvore então, né? Vamos continuar a árvore aqui, ó. No dia que ele tem reunião, ele pode vender, que é 40%, né? Que ele diz aqui, ó. Ó, a probabilidade de um gerente efetuar a venda do produto A em cada reunião com um cliente é de 0,4, 40%. E dele não vender, então é 60%. Certo? Compreendido até aí, gente? Por que eu não fiz no de cima? Porque não tem reunião. Ele vai se reunir com quem para vender? Ele não vende por telefone. A reunião é presencial e individualizada. Ah, muito bem. Vamos lá. Com 2 reuniões, então, ele vai ter o vendeu e ele vai ter o não vendeu também, né? Que é a mesma coisa. Certo? Seguimos. Quando ele tem 2 reuniões, ele vai atender novamente outras pessoas, né? Ele atendeu uma gama de cliente e ele vai atender a segunda gama de cliente. Então, essa segunda gama também pertence ao vendeu e não vendeu, que são várias probabilidades. Está aqui. Fizemos nossa árvore de probabilidade. Por que em dias de reunião com uma reunião, em dias com uma reunião, eu dividi só em 2? Porque ele teve uma reunião. Ou ele vendeu para essa pessoa, ou ele não vendeu para essa pessoa. Certo? E em dia com 2 reuniões, eu tive que fazer 2 eventos. Ele poderia ter a primeira reunião e ter vendido, né? E depois passar para a segunda reunião e vender ou não vender. Ou ele podia ter a primeira reunião e não ter vendido, e ido para a segunda reunião e ter vendido ou não vendido. Tá bom? Entendeu isso aí? Eu acho que essa árvore é bem legal para a gente entender uma árvore de probabilidade. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. O que ele quer? Vamos ler aqui, ó. Vou começar a ler aqui, ó. Em um determinado dia de trabalho, a probabilidade desse gerente efetuar pelo menos uma venda presencial do produto A é. Bom, muito bem. Vamos lá. Tá aqui o cara. Ele foi para o dia de trabalho, para uma reunião, se reuniu lá. Daí chegou até aqui no final da reunião. Ele vendeu? Vendeu. Me interessa. Esse aqui me interessa? Não. Ele não vendeu aí. Não me interessa. Certo? Muito bem. Aqui, na de baixo. Foi para um dia de trabalho lá e tinha 2 reuniões. A primeira, ele vendeu? Vendeu. Parabéns. E a segunda, ele vendeu também? Vendeu também. Interessa para mim? Interessa.
Porque, veja bem, ele tem que fazer no mínimo uma, mas não quer dizer que ele não tenha feito duas, né? Então, aqui, outra, começando lá do começo, foi para a reunião, vendeu de novo, e ele pode ter não vendido. Essa me interessa também? O que vocês acham? Sim, né? Porque ele vendeu a primeira, então ele pode não ter vendido a segunda. Entra na minha probabilidade. Tem que ter pelo menos uma. Vamos se lembrar disso. Tem que ter pelo menos uma venda. Ele tem que ter vendido para um cliente. Agora, começando na parte de baixo de novo, foi para a reunião, não vendeu. Poxa, não vendeu. E agora ele vendeu. Perfeito. Tem uma venda pelo menos? Tem uma venda pelo menos. Fechou. Seguimos lá de novo. Dia com 2 reuniões. Ele não vendeu o primeiro e não vendeu o segundo. Me interessa? Não, não me interessa. Então, gente, eu vou mudar a cor aqui do ponteiro para ficar bonito, né? Aqui, ó, no vermelho. Dia sem reunião, ele não vende para ninguém. Não me interessa. Aqui, ele teve um dia de reunião e não vendeu. Não me interessa. Aqui, ele teve 2 reuniões. A primeira ele vendeu. Me interessa já. A segunda ele vendeu. Me interessa também. Bom, a primeira ele vendeu. A segunda ele não vendeu. Então, ele fez uma venda pelo menos nesse dia. E na parte de baixo, ele saiu não vendendo para o primeiro cliente e depois ele vendeu para o segundo. E a questão de não vender para o segundo não me interessa também. Então, está aqui. As probabilidades são essas. O que está em amarelo. Agora basta a gente calcular. Vamos lá. Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Lembrar que o sinal de percentual ali, ele, para que eu tenha um número decimal, eu devo dividir por 100, tá? Para fazer o cálculo. Então, por exemplo, aqui, como é que ficaria... Vamos fazer um exemplo. Como é que ficaria 20%? Dividido por 100, isso aqui ficaria 0,2, tá? Então, quando eu colocar já no meu cálculo, já vai estar pronto, tá, gente? Vamos lá. Então, a primeira probabilidade é o 0,3, que é o 30%, vezes 0,4, que é 40%, que deu os 12. A próxima probabilidade, 0,50, né? 0,5, que é 50%. Depois eu tenho 0,40, que é 40%. E depois eu tenho novamente 0,4, 0,40, que é 40%. Então, me dá 0,8. A próxima probabilidade, lá do começo, né? Não esqueça. Todo o caminho da árvore. 0,50 está aqui. 0,40 está aqui. E 0,60 também está aqui. Fechou a probabilidade, pelo menos de uma venda. E a última, onde ele não vendeu para o primeiro, mas vendeu para o segundo, 0,50. Depois 0,60. Depois 0,40. Certo, pessoal? Bom, o que a gente faz agora? Soma tudo isso aí. Somou todas as probabilidades e fechamos em 0,44, que foi determinado 44%, então, dos dias que ele teve reunião, ele efetuou uma venda. Certo, pessoal? Muito obrigado. Estudem a árvore de distribuição. Ela é muito importante, ajuda muito, 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 muito. Sempre lembrando o seguinte, que sempre tem que fechar 100%, ó. 20, 30, 50, 100. Quando tem só duas alternativas, ó,
40, 60, 100%. Aqui, 40, 60, 100%. Tá bom? Grande abraço.